Olá pessoal, eu sou Ronaldo Santana, autor e ilustrador, e conversei com a escritora Renata Ventura, criadora da série A Arma Escarlate, onde ela une a mítica brasileira ao universo de Harry Potter, criando uma fórmula simplesmente mágica que já enfeitiçou milhares de leitores. Sem mais demora, vamos para a entrevista. Para começar, obrigado, Renata, por ter aceitado o convite de vir participar da FLIR. Esse evento que é tradicional aqui em Resende, dessa vez nessa edição online. E eu conheço o seu trabalho já há muito tempo, a gente se encontrou várias vezes em vários eventos, e você tem a sua série de livros, a Saga Escarlate, que eu quero que você apresente para todo mundo. Mas antes de chegar no seu livro propriamente dito, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da inspiração dele, né? Que é Harry Potter, até onde eu sei, né? Mas, obviamente, não só Harry Potter, eu acredito que tenha muitas outras, existem outros escritores que te influenciam também, né? Acho curioso a questão do Harry Potter, desculpa eu me alongar um pouquinho, é porque, assim, eu tenho uma relação curiosa com Harry Potter, porque, assim, eu tenho uma memória remota do lançamento do primeiro livro lá na Inglaterra, né? Em 97, assim, eu ouvi isso pela primeira vez numa chamada de rádio, né? E, assim, é muito curioso lembrar disso, porque, assim, 97, né? Eu ainda era adolescente, e um tempo depois, não muito tempo depois, você surge com o seu livro, mas o seu livro é datado, assim, a história se passa em 97, Sim. né? Então, assim, eu queria partir por daí, né? Dessa sua relação com Harry Potter e essa questão das datas também. Por que você escolheu essas datas? Então, por favor, venha. Obrigada pelo convite, é uma honra participar. Adorei quando você me chamou, estava com saudade de você. Eu escrevi Arma Escarlate, lancei em 2011, né? Comecei a escrever em 2006. Eu era muito fã de Harry Potter, né? E aí eu ficava naquela ansiedade, porque tinha acabado de terminar a saga nos livros, né? E eu fiquei órfã de Harry Potter, assim como todo mundo, né? E aí eu ficava, enquanto eu lia Harry Potter, eu ficava imaginando como é que seria a comunidade bruxa no Brasil. Então, quando acabou a saga, eu fiquei, nossa, vou escrever isso. Eu vi uma entrevista com a J.K. Rowling, por ali, naquela época, 2006 e tal, em que um fã americano dela perguntava se ela um dia ia escrever um livro sobre uma escola de bruxaria nos Estados Unidos. Ela disse que não, mas que se ele quisesse, ele podia escrever o dele. E aí, como eu já estava pensando muito nisso, em como é que seria a comunidade bruxa no Brasil e tal, aí eu falei, que bom, se pode, né? Se ela deixou ele, pode, qualquer um pode fazer. E aí eu comecei, vou falar sobre o Brasil, né? Vou fazer uma saga. Pensei já desde o começo, pensei em uma saga de 5 livros, um em cada região do Brasil, né? Eu pensei que uma escola de magia no Brasil uma escola só não ia ser o suficiente, porque o Brasil é muito grande. Harry Potter tem Hogwarts, que é para a Grã-Bretanha inteira, né? Só que a Grã-Bretanha é do tamanho do Sudeste brasileiro, sei lá, por aí. Então eu tive a ideia de fazer uma escola por região, serem bem diferentes umas das outras, né? Bem culturalmente diferentes e magicamente diferentes também. E aí o Hugo, que é o personagem principal, ia ter que visitar cada uma delas por motivos diferentes ao longo da saga. E aí foi assim que a minha ideia começou. E para quem não conhece, né, o primeiro livro já conta começa da história do Hugo, que é um menino de 13 anos, morador da favela Santa Marta, aqui no Rio de Janeiro, que durante um tiroteio em 1997 descobre que é um bruxo, e ele tem que sair correndo porque ele está sendo ameaçado por um dos chefes do tráfico. Então ele foge com o objetivo de aprender magia o suficiente para voltar e acabar com a medida que está ameaçando a família dele. E aí essa foi a base para começar a escrever. Eu pensei em 97 porque eu lembro que Harry Potter ele começa a estudar com 11 anos. E eu achava que o Hugo ele ia fazer coisas muito mais adultas, no caso, ao longo da saga. Eu podia começar com 11, aí eu botei com 13. Então, os alunos do Brasil começam com 13 anos. E aí, como o Hugo ele nasceu em ano bissexto, o aniversário dele é dia 29 de fevereiro, eu só tinha de 4 em 4 anos que eu podia ser quando ele nasceu, né? Então, tinha que ser 84.
E aí foi contando e chegou em 97. Foi só por isso. Só que aí acabou que a coincidência foi tudo que eu queria que acontecesse no primeiro livro tinha acontecido em 97 real. Então, tipo, eu queria muito, bem que lá por outubro podia ter, será que o Papa veio aqui no Rio? Era o Papa o João Paulo II. Será que ele veio em 97? Vamos ver. Aí eu fui ver, era 97 que ele tinha vindo, em outubro, exatamente onde eu precisava. Várias coisas assim. Inclusive, quando eu fui pesquisar sobre o Santa Marta é a comunidade, né, e Dona Marta é o morro. Então, às vezes as pessoas falam Dona Marta, às vezes falam Santa Marta. Eu fui pesquisar como é que era Dona Marta em 97, porque em 2006, 2007, que eu já estava, quando eu estava escrevendo, estava já bem diferente de como era em 97. E aí eu encontrei só algumas notícias de jornal e tal, só que aí deu sorte que eu descobri o livro do Caco Barcelos, O Abusado. Sim. Né? E eu descobri que era sobre o Dona Marta em 97. É um livro gigante. Assim. Perfeito, perfeito. Desculpa que a gatinha está vindo para cá, está vindo para lá, é a Luna. Gato é assim. Luna em homenagem a Harry Potter. Com certeza. E aí depois calhou, né? Depois, no meio do caminho, eu lembrei que Harry Potter tinha sido lançado em 97, o livro. Então eu menciono isso no livro. Como se, né, tivesse acontecendo o lançamento de Harry Potter na Inglaterra. E eles, lançaram um livro aí sobre o mundo bruxo. Caramba! Assim, denúncia, né? Denúncia! Denúncia, não pode falar. Mas é muito divertido brincar com o Brasil, sabe? Eu gosto muito de discutir o Brasil, falar das coisas sérias, tanto que os livros eu acho que são mais pesados do que Harry Potter, porque no Brasil tem muitos temas pesados e que eu quero tratar. E ao mesmo tempo é muito divertido de colocar os personagens nos cenários que a gente conhece, né? Então eu brinco que eu facilitei o trabalho do diretor de cinema quando ele for fazer o filme. Já tem 70% dos cenários existem, estão aqui mais perto. Os leitores podem conhecer os cenários e tirar fotos dos cenários com muito mais facilidade do que ter que ir lá para a Inglaterra, lá para a Escócia. E é muito legal ver que tem fãs que fazem, né, o tour dos locais do livro, né, e eles vão mandando fotos. É muito bom. Isso é muito legal. E aí, aproveitando que você falou dos fãs, os seus fãs, eles também são fãs de Harry Potter ou você já consegue atingir um público totalmente independente? Tem de tudo, assim, tem muito fã de Harry Potter, tem pessoas que não gostam de Harry Potter, tem adultos, né? O meu livro, se bem que Harry Potter também alcança adultos de todas as idades, o meu é de 12 anos até 80. Então, tem pessoas que leram com 80 anos não leram Harry Potter. E tem também o contrário, tem leitores meus que gostaram dos meus livros e aí foram procurar Harry Potter para comparar, para ler, para conhecer. Então, tem todos os tipos. Faz muito sentido. Ou seja, na verdade, uma história alimenta a outra, né, de alguma maneira, né? Você disse que começou a escrever o livro em 2006, ele foi publicado em 2011. Mas, nesse meio tempo, além de escrever o livro, como é que estava a sua vida? Como é que você estava trabalhando? Você já era escritora? Você já tinha publicado outro texto antes ou não? A Arma Escarlate é a sua primeira publicação? Eu já tinha escrito um livro antes, só que nunca tentei publicar. Acho que foi um treino, né? Hoje em dia eu penso naquela história, nossa, que coisa simplesinha. Assim, não... Foi um treino mesmo. Nunca tentei, nunca... E aí em 2006 eu me formei em jornalismo na PUC, e eu escolhi jornalismo porque eu queria ser escritora. Eu nunca quis ser jornalista, porque eu sou muito tímida, eu não, sei lá, não consigo. Se eu for para entrevistar alguém, não vai sair nenhuma pergunta na minha cabeça. Eu só travo. Mas eu escolhi jornalismo porque tinha introdução a várias coisas diferentes. Então, você aprende um pouco de política, um pouco de economia, um pouco de sociologia, aprende antropologia, aprende tudo. E eu queria
ter ideias, né? Para poder discutir nos livros. Então, eu meio que faço jornalismo na literatura, né? Que eu estou falando de coisas atuais através dos personagens. E aí, só que depois que eu me formei, eu fiquei 3 anos trabalhando com cinema documentário, com o Silvio Tendler, o documentarista. Aprendi muito sobre pesquisa histórica, que eu fazia, além de ajudar no roteiro, né, eu fazia pesquisa de imagens históricas, de temas para serem falados no documentário. Então, isso me ajudou muito também. Só que aí eu não estava conseguindo. Eu já tinha tido a ideia em 2006 e tinha começado a escrever Arma Escarlate, só que eu não estava conseguindo, porque cinema você fica 20 horas por dia, né? Pensando e trabalhando e pesquisando. E aí, então, 3 anos depois, eu pedi demissão para terminar Arma Escarlate, que eu não estava conseguindo. E por isso, levou 5 anos por isso, também porque eu estava pesquisando muito, né? Não só para o primeiro, mas estava já planejando os outros 4. Uma coisa que Harry Potter me ensinou e eu achava genial ela já sabia tudo do que ia acontecer nos 7 livros, né? Então, ela botava coisas que só iam ser importantes no 7º, ela dava uma dica no primeiro, que no primeiro não era importante, mas quando chega no 7º, você fala, que incrível, eu estava lá no primeiro, Sim. e a gente não tinha anotado. Aí eu falei, quero fazer isso, eu quero já planejar tudo bonitinho para eu poder botar dica, para eu poder brincar com isso também. Então, ou seja, quando você começou o primeiro, você já sabia que seriam 5 livros. Só que viraram 6, né? Não, na verdade não. É um livro. É porque o que acontece? Como eu falei, né? Cada livro ele vai para uma região do Brasil. E o segundo é Nordeste, tem a Escola de Salvador. E no terceiro é Amazônia, é a região norte toda. E a Amazônia tem muita coisa, né? Muitas lendas, muita cultura, muito tudo. E eu queria falar de tudo no livro. Então, acabou que virou um livro de 900 páginas. E aí, a editora falou, não vai dar para publicar um livro de 900 páginas, que vai ficar muito caro para os leitores. Eu falei, concordo. Então, a gente dividiu em parte 1 e parte 2. Por isso que... Mas é um livro só. Cadê? Tudo ao contrário. Né? Parte 1 e parte 2. Então, assim, então, ele realmente é um livro só. Então, assim, ou seja, a parte 2, ele não tem uma introdução, ele é realmente a continuação direta da parte 1. Isso, exatamente. A parte 2 começa no capítulo 53. Entendi. Você realmente só fragmentou ele em 2 volumes. Isso, e foi legal porque tinha exatamente o momento certo. Assim, é aquele momento que começa a jornada, tem a parte do problema, tudo que está acontecendo, e aí, na hora que o Hugo vai para onde tem que ir, corta. E aí, próximo capítulo, né? Próxima parte. Parte 2. Fantástico, fantástico. Eu ainda não cheguei no volume 3, então eu não tinha como saber disso. Aliás, por coisas que não tinha como saber, você mencionou um pouquinho antes, de que assim, 70% das suas ambientações, 70% ou até um pouco mais, são localidades reais, né? Sim. Mas como é o mundo bruxo, né? O equivalente de Hogwarts no Brasil? É lógico que, como você já falou, cada região você tem um ambiente diferente. Mas vamos começar pelo primeiro livro, né? A Escola Bruxa do Rio de Janeiro. Eu vim com camisa temática. Não sei se dá para ver. O Morro do Corcovado e a Dona Marta, né? Que o Dona Marta é um morro que é praticamente o mesmo do Corcovado. É um pouco mais para baixo. E é onde mora o Hugo, né? E então ele mora praticamente muito perto do Corcovado. E no livro, né, a Escola de Magia do Rio de Janeiro é dentro do Corcovado, é como se fosse Oca. É uma escola gigantesca, né? O Corcovado é gigante. E é lá dentro, então é escondida lá no Corcovado. E é interessante que é na vista de todo mundo, né? É o ponto turístico mais famoso do Brasil. Está lá a Escola de Magia.
E é uma bagunça, né? Porque a escola do Rio de Janeiro, ela fica... Os bruxos brasileiros em geral, em geral não, depende da região, mas muitos deles, da comunidade bruxa brasileira, fica querendo ser europeia. É aquela nossa característica do brasileiro de gostar de tudo que vem de fora, né? E sempre menosprezar o que vem daqui. Então, a escola do Carioca, ela fica tentando ser Hogwarts, fica tentando ser uma escola europeia, só que é uma bagunça, não dá certo. Não dá muito certo. Tem professores ótimos, mas também tem professores não tão bons. Tem quadros que se mexem, que nem Harry Potter, porque eu achava isso genial. E aí eu fui pesquisar antes para ver se ela tinha inventado isso. Se ela tivesse inventado, eu não podia usar. Mas como ela não inventou, como tem histórias há séculos já com quadros que se mexem, aí eu falei, que bom, vou usar. Só que os quadros da Corcovado não funcionam muito bem, assim, tem alguns que tem os retratos que se mexem, mas às vezes não estão funcionando, sabe? Rio de Janeiro. Mas eu gosto da escola do Rio, só que eu prefiro a escola do Norte, da Amazônia. Não posso contar muito, você não viu. É a que eu mais gosto. Mas, assim, cada escola tem magias, tem aulas diferentes, tem alguns que são as mesmas, mas tem coisas específicas de cada uma delas e é muito regional, né? Então, a escola do Nordeste tem leitura de búzios, tem várias outras coisas que não tem na Carioca. A escola do Norte tem muita herbologia, né? Tem também muita espiritualidade indígena no meio da escola. Na do Nordeste é mais espiritualidade africana, tem coisas bem legais. E agora eu estou planejando a do Sul, que é a mais rígida de todas, né? Essa é realmente mais parecida com a Europa. E funciona, só que é muito rígida demais. Mas essa é o livro 4? 4, livro 4. E aí o livro 5 vai ser a escola do Centro-Oeste, de Brasília. Ixi! Vai chegar em Brasília? O vilão principal da série, que aparece a partir do segundo livro, é um político. Então, tinha que ser, né? Será que é mesmo? Mas no segundo livro, você faz também como a Rowling, ou seja, o livro 1 é em 97, o livro 2 é em 98, o 3 em 99, é assim que você está fazendo? Sim. Eu gostei muito desse esquema, acho bem organizadinho. É isso. Aí, no começo do segundo livro, acontecem as eleições presidenciais no Brasil bruxo. E aí vem o Partido Conservador, que é aquele mais europeu, assim, aquele que quer... os mocinhos da história querem mais o Brasil, né? Nossa cultura. E os conservadores querem a cultura de fora só. Eu sou a favor, eu gosto da mistura, né? Eu também não gosto disso de nada do que vem de fora é bom, tem que ser tudo nacional. Eu acho que é legal a gente pegar o que funciona para a gente e misturar. Eu só não gosto disso de a gente sempre menosprezar o que tem aqui, a gente às vezes nem conhece aqui. Só acha que, né, o bom é de fora porque não conhece as coisas aqui direito. E aí eu sou contra. Inclusive, quando eu comecei a escrever o livro, eu falava que era um livro de magia, pessoas, que legal, mas eu quero ler. Aí eu falava, no Brasil. Aí a pessoa, que sem graça. No Brasil, mas no Brasil não é mágico, não tem castelo, eu não sei o quê. Aí eu, calma, vocês vão ver que não é, como assim não é mágico, o Brasil é super mágico. Na verdade, é o contrário. É porque, assim, realmente, assim, o termo mágico, né? As pessoas associam muito a palavra mágica, é realmente essa cultura europeia, fadas, duendes e tudo mais. Mas esquece que o Brasil ele é muito místico, né? A mística brasileira é muito forte, né? Principalmente. Mas, obviamente, os seres místicos do Brasil, eles são realmente bem diferentes, e como você falou, em cada região tem um destaque maior, né? Como, por exemplo, quando eu estava fazendo Guerreiros da Amazônia, que ele acontece na Amazônia, então, assim, a gente vai ver, por exemplo, o folclore de lá, e aí você tem certas criaturas que aqui a gente nunca ouviu falar, tipo o Mapinguari, né? Sim. Que lá é muito popular, e se você fala aqui no Rio de Janeiro, ninguém nunca ouviu falar, né?
No Isso é norte muito tem um que é curioso. muito popular, que é a Matinta Pereira, que eu não conhecia, eu não ia colocar no terceiro livro, porque eu falava, tá, tem esse daqui que eu lembro da música, né? Tem a música do Águas de Março que fala Matinta Pereira. Eu não conheço. Só que aí quando eu fui no norte pesquisar, todos os meus leitores me perguntavam, vai ter a Matinta? Vai ter a Matinta? Eu, gente, tá, vou botar a Matinta Pereira, então. Não sabia que era tão... Sim. Sim, e é interessante isso, porque, pelo menos aqui no Sudeste, não sei, não posso falar só a minha experiência. Eu tinha muito preconceito com o folclore brasileiro, porque eu achava que era uma coisa infantil, que eu aprendi no jardim da infância, e no máximo Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a gente não tem essa ligação muito forte com o folclore. Acho que no Nordeste e no Norte é muito mais forte. Agora, depois que eu viajei para esses lugares, o pessoal realmente gosta muito. E aí, quando eu comecei a escrever a Arma Escarlate, eu tinha um preconceito forte com o folclore. Só que eu falei, Harry Potter tem folclore, a mitologia europeia, então eu vou ter que fazer a nossa. Vamos lá, né? Sacizinho. Aí eu fui pesquisar e fiquei apaixonada. Fiquei, gente, tipo, não só os seres que a gente, um monte que eu não conhecia, né? No caso, Mapinguari, Kibungo, a Cabeça Satânica, a Tinta Pereira e tal, vários. Os seres que eu conhecia, eu achava que conhecia, eram muito mais legais. O próprio Saci, muito mais interessante do que aquele Saci camarada, amigo do Pedrinho, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito mais assustador, né? Pode ser. A Mula Sem Cabeça, depois que eu vi uma imagem, uma ilustração da Mula Sem Cabeça, que eu não gostava antes, eu tinha aquela imagem da mula molinha, assim, fofinha, né? Do desenho de Jardim de Infância. E aí eu vi uma imagem que seria, assim, num filme de Hollywood, como seria a Mula Sem Cabeça. Aí eu falei, agora eu gostei da mula. Vamos botar a mula do jeito certo, né? Do jeito legal, assustador, ou a mula como um animal, né? Eu gosto, uma das coisas que eu achava geniais em Jurassic Park, e acho até hoje, é que eles, e foi o que foi a inovação do Jurassic Park, foi que antes de Jurassic Park, todos os filmes tratavam os dinossauros como monstros, e Jurassic Park trata como animais, né? Sim, e aí é verdade. São animais. E você não acha um leão um monstro, só porque ele pode ser que coma uma pessoa. Então eu falei, desse jeito que eu quero tratar os animais do folclore, no caso, né? Então a mula, ela é perigosa e tal, é um animal. Vamos lá tentar como é que se lida com uma mula sem cabeça. E como é que se foge dela quando ela sai com você. É aquilo. É a parte mais importante. Mapinguari, ele come gente, ele vai atrás de gente e come? Sim, mas ele tem que ser preservado, senão ele vai, né, entrar em extinção. Então a gente que fique longe dele, né? Mas não é para sair matando o Mapinguari. Tem isso também. E é claro que tem os vilões, né? A Cabeça Satânica e tal, que é interessantíssimo, porque os meus leitores leem, aparece no segundo livro, a Cabeça Satânica. Tem uma cena aterrorizante com esse ser místico, né? No livro. E as pessoas acharam, Renata, como é que você criou esse negócio aí? Como é que surgiu da tua cabeça isso? Não, é folclore brasileiro. Vocês que não conheciam. As pessoas ficam, sério? Sim, é que cabeça satânica não vai aprender no jardim de infância. Não vai. Então, Renata, eu quero te perguntar exatamente a sua relação com a editora, né? Porque ela foi a primeira editora que você mandou o original ou não, obviamente já é um relacionamento que você tem com eles já de longo tempo, e eu imagino que vocês já estejam com um contrato assinado garantindo a série toda, né? Mas explica para a gente como é que é essa sua relação com a Novo Século. Eu comecei, assim que eu terminei de escrever o Arma Escarlate, eu comecei a mandar primeiro para as grandes editoras, né? Aquelas Rocco e Record e Primeiras Letras, né? Tudo vi lá como é que eram as instruções, né? Mandei. Mas eu sabia que era muito difícil, né? Porque ficam pilhas e pilhas de escritos de originais, e nem sempre eles chegam a ver.
Mas eles pediram, algumas delas pediam até 1 ano para responder. E eu estava muito impaciente, eu ficava com medo de alguém ter tido a mesma ideia que eu, né, de fazer uma versão brasileira de Harry Potter. E aí, assim, 3 meses depois, eu nem esperei, nunca recebi resposta deles, né, negando, nem nada. Eu comecei a mandar para as editoras, para outras editoras de médio, de tamanho médio. E aí, interessante, tem uma história interessante com isso, que eu perguntei para algumas pessoas, eles falaram, por que você não cria uma editora? Também tem isso, né? Criar editora, botar o selo. Aí eu estava no cinema um dia, comecei a pensar qual seria um nome para minha editora. E pensei o nome Novo Século. Gostei desse nome. Se eu for criar uma editora, eu vou chamar Novo Século. Só que antes eu tenho que pesquisar para ver se já não existe uma com esse nome. Aí eu fui pesquisar, fui para casa pesquisar, e tinha Novo Século. E tinha o selo Novos Talentos da literatura brasileira, o selo. Eu não acredito. É um sinal. Aí eu mandei para eles. Em 4, 5 dias eles responderam falando que queriam o livro. E aí começou. Foi assim. Que demais. Ou seja, você é uma bruxa, né? Vamos combinar? Vamos combinar, né? E aí foi assim que começou, né? Eles têm esse selo para ajudar novos autores, porque acaba que o mercado, né, é muito difícil de arriscar num novo autor, né? Porque é muito dinheiro envolvido, né, nessa aposta. Então, as editoras geralmente preferem comprar os direitos de um livro que já fez sucesso lá fora, né? Que aí é um pouco caro essa parte de compra de direitos, mas depois tem um sucesso garantido aqui, geralmente, né? Porque já deu certo, vamos lá. E esse selo Novos Talentos era para ajudar novos autores. Só que a editora também não podia arriscar, né, tanto assim. Então, tem aquele esquema na primeira edição, o autor também ajuda um pouco, né, financeiramente, e a editora também. E aí, se vender tudo rápido, aí o autor vira um autor da editora oficial, do selo Novo Século, e nunca mais paga nada e tal, e vira um autor. E aí foi esse o caso, né? Eu lancei o primeiro livro, nem era essa capa, né? A primeira capa era essa daqui, que tinha o Corcovado. Olha, eu nunca vi essa capa, primeira vez. Corcovado e Santa Marta. E eu preferia, quando eles me pediram, né, 2 sugestões de capa, né? Eu falei, pode ser Corcovado com Santa Marta, ou pode ser uma varinha no centro e tal. Eu queria a varinha no centro, só que aí eles acabaram fazendo essa. E eu, não, mas e a outra? Outra que eu gostei. Não, essa tá boa, não sei. Aí foi essa a primeira edição. Sabe o que acontecia? Acontecia o que eu achei que ia acontecer, que as pessoas na livraria pegavam um livro achando que era um livro de sociologia sobre o Rio de Janeiro. Não que era um livro de fantasia. Apesar de ter a varinha aqui, tem uma varinha aqui entre o título, porque eu falava assim, ninguém vê a varinha. Só que deu certo mesmo assim, né? Porque na Bienal tudo vendeu tudo rápido. E aí eles falam, Renatinha, vamos fazer a próxima edição com a capa que você queria. Porque o que acontece? Um leitor meu, ele ouviu em alguma entrevista minha que eu queria muito uma capa com varinha no centro, vermelha e tal. E aí esse leitor meu fez uma capa que era meio vermelha, meio preta, com a varinha no centro. E eu postei no Facebook, só de curiosidade, né? Postei. E aí deu 800 compartilhamentos. As pessoas, nossa, essa é a nova capa, que linda, não sei o quê. Aí eu mandei o print para a editora, olha só o que eu falei. Eles vão fazer, Renatinha, vamos fazer a capa que você quer. Aí eles fizeram essa beleza. Fenomenal. Mas essa capa é exatamente a arte do fã, não? Não. É mais elaborada. Mas aí o que acontece? Então, essa é maravilhosa, eu sou muito apaixonada por ela. Sim, ela é linda. Ela parece um livro de fantasia, né? Aí é o contrário que acontece. A pessoa vê um livro de fantasia e depois lê, é no Rio de Janeiro. É o contrário, né? Do processo. E aí o que acontece? Quando eu fui fazer o segundo livro, eu falei, vou chamar para fazer a capa aquele leitor que fez aquela capa que... E aí ele fez a capa do segundo. Que maneiro! E aí
Eu chamei ele para fazer a capa do terceiro também. E aí ele fez a capa do terceiro e do terceiro ponto 2, que é a capa mais bonita, mas tá com plástico, não sei se dá para ver. Tá, né? Dá para ver, sim. Sim, não, é muito linda, muito linda. Então foi o leitor que fez as outras. Cara, que demais. Isso é muito legal, essa sua relação com seus leitores, né? Porque eu te conheci em evento, né? Sim. Então, era você lá, sozinha, com pilhas de livros, ainda na época era só o Arma Escarlate ainda, né? E você apresentando o livro para as pessoas, né? Eu sempre achei isso muito legal, né? A sua proatividade de, cara, eu vou vender o meu livro, né? Isso sempre foi muito legal, e esse seu contato com os leitores, eu acho isso muito bonito. Eu gosto muito. Anima a gente, sabe? Tanto que na pandemia ficou meio, né? Eu tive várias crises. Apesar de que na internet a gente ainda continua com contato com os leitores, mas não é a mesma coisa, né? De ter Não os é. eventos e passear com os leitores. Mas você lançou o 3 em 2019, certo? Não, pera. 2019, a primeira parte foi, acho que em setembro, e a segunda parte foi, acho que em janeiro de 2020. E aí teve a pandemia. Nossa, e aí como é que ficou, então, a programação do teu livro 4? A pandemia interferiu em alguma coisa ou não? Interferiu, assim, no meu psicológico mesmo, assim, as pessoas acharam que eu ficando em casa o tempo todo, eu teria mais tempo, teria já adiantado o livro, mas não é assim que funciona, né? A gente tem bloqueio, a gente tem crises de insegurança, de várias coisas. Tive várias crises nessa pandemia, apesar de ter ficado em casa, mas eu sempre fico em casa, mesmo antes da pandemia, eu gostava muito de ficar em casa. Então, não teve muita diferença. Tinha diferença de sair para os eventos, da Bienal, que eu fico todos os 10 dias de Bienal, eu fico na Bienal. Vai ter a Bienal de novo, mas a Novo Século não vai, eu acho. Pelo que eu entendi, ela não vai esse ano. E pandemia, né? Não está rolando. Então, talvez eu vá para visitar pela primeira vez desde que eu lancei o livro, né? Que eu adorava ir para a Bienal quando eu era só leitora. E aí, depois que eu virei escritora, eu vou todos os dias na Bienal, mas eu não passeio pela Bienal, eu fico lá com os leitores e falando do livro e tal. Então, agora eu vou aproveitar e vou passear. Não, e agora você vai totalmente anônima, de máscara, cabelo comprido, ninguém vai te reconhecer. Mas, então, não tem programado ainda o lançamento do livro 4 ou você ainda está nesse trabalho de divulgação do livro 3? Eu ainda estou escrevendo, ainda vai demorar uns 2 anos para terminar o quarto livro. Sim. Toda a pesquisa e tal, mas também a organização. O que acontece? Eu planejo, como eu faço para planejar os livros, né? Eu estou há anos, desde 2006, eu estou colocando ideias para o 4 e para o 5º, né? Nos arquivos do 4 e do 5º. Então, assim, eu comecei agora, 2 anos atrás, quando eu comecei a organizar as cenas do quarto livro, tinha 800 páginas de anotação. De anotação, ou seja, isso nem é o livro ainda, gente. Não, é porque as minhas anotações já tem um monte de diálogo feito, já tem todos os meus pensamentos de como é que o personagem tal está pensando aqui nessa cena, como é que e tal. E aí eu tenho que organizar, estou há 2 anos organizando, pesquisando mais, claro, tenho para ter mais ideias, principalmente sobre o sul do Brasil agora. E organizando as cenas na ordem certa, porque eu só vou botando lá as ideias, e aí eu tenho que botar o que vem antes, o que vem depois, e aí complexo desse livro, eu acho que esse e o 5º são os mais complexos para organizar. Ou seja, vai virar, cada livro vai ter 3 partes, então, né? Eu estou demorando um pouco mais, porque eu estou organizando o 4º e 5º, já vou botar tudo na ordem, porque eu fico com medo de lançar o 4º, e depois, quando eu começar a escrever o 5º, eu vi, eu devia ter colocado isso e tal no 4º, já era. Entendo. Então, eu estou organizando os 2. Então, quando eu terminar o 4º, eu já vou estar com o 5º organizado para começar, então deve ser mais rápido. Eu gostaria que você trouxesse alguma novidade, alguma coisa que os seus fãs estão esperando, e mesmo para as pessoas que ainda também não conhecem o seu trabalho, se você quiser dar algum recadinho para essas pessoas, né? Então,
eu deixo esse finalzinho livre para você mandar qualquer recado que você quiser para os seus leitores e futuros leitores, e depois, em seguida, você pode dar suas redes sociais, seus links, onde é que as pessoas conseguem encontrar você e os seus livros. Sim, eu vou, não sei, eu vou fazer a ordem inversa. Quem quiser conhecer, me falar comigo, eu fico muito no Instagram, eu tenho Facebook também, mas o Instagram agora está sendo o principal. Então, quem quiser, Renata_Ventura_Escarlate. Pode perguntar qualquer coisa para mim que vocês tenham pensado agora. Eu gosto muito de conversar com todo mundo. E os livros, os livros estão principalmente na Amazon, tem outros lugares, mas na Amazon. E, por enquanto, o segundo, o terceiro e o terceiro parte 2 estão esgotados na Amazon, mas tem e-book lá para o Kindle e tal. Já está na gráfica já as novas tiragens dos livros. E vai ter, talvez tenha aí uma surpresa aí de comemoração dos 10 anos da Arma Escarlate. Não posso contar, não posso... Talvez tenha uma surpresa aí. Talvez é ótimo. Talvez. Com certeza, talvez. Talvez, com certeza, só não vou dizer o que é. Tem algum recadinho a mais que você queira dar? Amo vocês todos. Meus leitores, estou com saudade, estou doida para ter evento, só que eu sei que é pandemia, tem que acabar de vez, de verdade, né? Não, fiquem em casa, gente, se possível, não vá para carnaval, essas coisas, pelo amor de Deus, Réveillon, não, fiquem tranquilos. Está acabando, mas não acabou. É aquilo, eu li um dos leitores meus, eu sigo os meus leitores no Facebook, né? Um deles, ele fez um texto muito bom sobre como, quando ele quebrou a perna, quando ele era jovem, e o médico falou para ficar 1 mês de gesso. E ele ficou 1 semana, achou que estava, 15 dias, achou que estava bom, tirou. E aí ficou o ano inteiro com problema na perna por causa disso. Porque não aguentou mais um pouquinho. E aí ele estava sentindo que essas pessoas todas saindo por aí, já sem máscara e tal, antes de terminar realmente a pandemia, era como ele tirando gesso antes da hora. Tem que esperar um pouquinho mais, tem que ter uma paciência e usar máscara e distanciamento para sair. Eu cuido muito dos meus leitores, então eu quero que eles estejam bem de saúde. Não façam nenhuma loucura. E aí a gente se encontra assim que acabar a pandemia, a gente se encontra e faz eventos de novo. Estou doida para rever todo mundo. E é isso. Renata, prazer enorme falar com você. Muito obrigado por esse papo. E tchau, tchau. Tchau, obrigada.